Eu queria, ô Tulhão, para a gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia com a galera, eu queria levantar aqui uma questão que eu tô ficando encafifado. E tô mesmo, cara. Eu tô achando muito estranho. Pode ser coisa da minha cabeça. Pode ser que eu esteja exagerando, que eu esteja. Pode ser. Mas eu tô achando muito estranha essa demora do Botafogo em acertar com o treinador, cara. Eu tô achando muito esquisito. O que tá acontecendo, cara? Cadê o Textor? Cadê o Textor? Eu vi que ele tava lá arrumando confusão lá com o chapéu de cowboy na França e tal. O Textor não vai vir pro Brasil nunca mais, ô Tulhão? Você tem informações do Textor? Cadê o Textor? Não, segundo as informações que estão circulando aí, estará no Newton Santos amanhã, né, para acompanhar o segundo jogo da Recopa, né, contra o Racing. E assim, no meu entendimento, a demora é justamente por dois motivos. Primeiro, o Botafogo teve dificuldade ali na negociação dos nomes que ele quis. Então, o Botafogo teve o não do Jardine, teve o problema lá com o Vasco Matos. Outros nomes tivemos ali um entrave de valores. Saiu a notícia recentemente de que o Tite acha que é o melhor momento dele. Não é o melhor momento dele assumir outro time no Brasil, né? Eu que tô falando do Tite, tá? Não é você. É, Mas e eu vou então, falar. tem esse ponto que o Botafogo. Não é que o Botafogo não tá chegando a nenhum nome, né? Ele não tá conseguindo fechar com os nomes que ele tá cogitando. Tem esse problema de dificuldade do nome pensado e o nome vir. E o Então, segundo essa problema. parte eu entendi, Não, mas mas qual que é o por que outro? eu acho que todo esse processo está sendo muito lento? O Textor, em alguns aspectos, ele é muito centralizador. Isso já foi amplamente aí noticiado, divulgado por pessoas que já tiveram contato com ele, pessoas que trabalham no Botafogo. Isso é uma coisa que é sabida no mundo do futebol hoje, pensando no Botafogo. O Textor é um cara, para certas funções, para certas coisas, centralizador. E aí o que acontece? O Textor teve aí um período que ele estava muito atarefado com outras coisas. Uma delas, o Lyon, você estava aí falando, e aí eu acho que faltou ali um feeling, talvez, do Textor, no senso de urgência que talvez devesse ter para fechar esse técnico, de talvez descentralizar um pouco ali esse comando, ou do Botafogo, ou lá, né? Nas outras tarefas que estavam tomando muito tempo dele. Então acho que foi aí que ele se perdeu, entendeu? Mas e as razões, elas são perfeitamente compreensíveis, né? Ok, tem explicação, mas não é justificável. Não é É, justificável o Botafogo nesse momento tá sem técnico, cara. porque, André, não é justificável porque eu falei desses dois motivos, e esses dois motivos eles caminham para um ponto, tá? Tem um ponto em comum: incompetência. Desculpa, porque não teve competência para fechar com os nomes que eles avaliaram que eram bons e não teve a competência para delegar funções para outras pessoas que ele julgue competente, seja para resolver o outro problema que ele estava resolvendo, seja para resolver o problema do Botafogo. Então, é o que tem em comum nessas duas razões que eu apontei: a incompetência. Porque assim, ó, eu acho até que o Textor pode ter, num primeiro momento, sonhado alto, tá? Eu acho. O time foi campeão da América, o time foi campeão brasileiro, atraiu visibilidade, pô, do mundo inteiro, vai jogar o Super Mundial. Então eu até entendo que ele tenha partido para contratar um técnico, né? Pô, se falou em Roberto Mantini, se falou em Rafa Benítez, se falou em nomes grandes. Mas esse Que, argumento, André, ele cai por terra de pensamento de nomes grandes quando um dos nomes que quase fechou foi o Vasco Matos, que era uma total aposta, porque o cara era técnico. então, mas aí e eu entendo, né, que ele começou sonhando alto e aí foi se adequando. Eu entendo um interesse, por exemplo, no Jardine, acharia um nome bem interessante. Foi uma das É, primeiras opções. entendo. Mentira, não entendo muito a conversa com o Tite, mas ok, conversar não pega nada. A conversa não avançou. Inclusive, eu li que o Textor teria gostado muito do Tite e que a negativa para a sequência das conversas partiu muito mais do lado do Tite do que do Botafogo. E aí eu acho que o Tite fez certo, porque o Tite começar um trabalho agora no futebol brasileiro é muito arriscado, ele se queimar totalmente, porque ele já está num momento com a imagem ruim
aqui e se ele, né, se ele entrar numa barca furada aí, tiver um desempenho ruim, ele vai se lascar. Então eu acho que o Tite faz bem em não trabalhar nesse momento, aqui no Brasil, mas a fila tem que andar, né? A fila tem que andar. Então, o Botafogo estar no final de fevereiro sem técnico é uma vergonha, cara. É uma vergonha. E vou te dizer mais. Eu vou lançar a pergunta de uma outra forma aqui, ó, fazendo uma suposição. Se o Botafogo não tivesse sido campeão brasileiro, não tivesse sido campeão da Libertadores, o Botafogo estaria sem técnico agora? Ah, eu Não acho estaria. difícil. Não estaria sem técnico. Porque, né? Ia sentir a necessidade de começar o ano. Vambora. E aí você é campeão e relaxa? E digo mais, nesse sentido de relaxar, André, a depender do que o Caçapa fizer, ele pode ir dando respiro nessa situação, né? Porque, sei lá, vamos supor, se o Caçapa amanhã inventa de meter uma goleada histórica pra cima do Racing, eu acho que vai ter ali um sentimento de, não, ó, viu o Caçapa aí, ó, tá encaixando, vamos deixar o Caçapa. Inclusive o Caçapa falou, né, que não veio para ser o técnico, mas que se sentirem que ele é capaz e que a oportunidade pode ser dada a ele, que ele vai abraçar, né? Então, Ele falou que a vontade dele é essa. Ele falou que a vontade dele é ficar. Então, assim. Então, velho, dá o time na mão dele. Então, pô, se não tá conseguindo o técnico dos sonhos, se não tá conseguindo, dá o time na mão do Caçapa, então. Efetiva o cara e dá tranquilidade pra ele trabalhar. e dá respaldo, né? Porque é diferente a maneira como os jogadores encaram o trabalho, o dia a dia. Por mais que os jogadores sejam profissionais e respeitem o Caçapa, é diferente. Se você chega pros jogadores e fala, Claro, ó, esse é o novo técnico do Botafogo. claro. Perfeito. Eu sei que técnico no futebol brasileiro, a grande, imensa maioria, só muda o nome, mas assim, são técnicos interinos. Eles estão lá por um período. Todos eles vão ser demitidos num determinado momento. É, são raras exceções. Então a gente sabe que só que é diferente o cara ser colocado lá, ó, segura aí que nós estamos tentando outros aí. E aí, com todo respeito, não é que o cara tá sentado lá, ocupando a vaga do Ancelotti que vai chegar, do Guardiola que vai chegar. Porra, a do tal do Vasco Matos, desculpa, né, velho? Aí, pô, o jogador vê isso, o torcedor vê isso, fala, pô, o cara tá aqui como interino e estão falando do Vasco Matos, sabe? Que tomara seja um grande treinador e que tenha uma grande, né, sequência e que a gente volte a falar dele num futuro bem próximo como um grande treinador do futebol mundial. Nada contra a pessoa dele, que eu nem conheço, mas quando você fala, né, de uma expectativa que era Mantini, virou Vasco Matos, com técnico interino, pô, cara, desculpa, tá muito abaixo do que o Botafogo merece e precisa. Porque o Botafogo não é, Túlio, um time que tá montadinho e manteve a base do ano passado e qualquer um chegaria ali e sem fazer muita coisa ia manter o nível. Não, o Botafogo perdeu muitos jogadores. Contratou bons jogadores para reposição, só que precisa do trabalho ser recomeçado praticamente, né? E essa demora, André, o Botafogo, ele não tratou assim como prioridade claramente esse início de ano, e eu acho que é super do jogo, eu acho que o planejamento pensando nas principais competições pode fazer total sentido nesse aspecto, até porque o Botafogo teve que começar essa temporada depois de todo mundo, por conta do calendário do ano passado. Só que esse técnico que ainda não chegou, ele, no mundo ideal, olha quanto tempo ele teria tido de preparação até começar o Brasileirão, até começar a fase de grupos da Libertadores. Ele teria tido muito tempo para trabalhar, para encaixar, para aplicar suas ideias. Ele teria tido uma pré-temporada assim maravilhosa, né, pensando nesse planejamento do Botafogo. Esse cara, se chegar, né, eu digo se chegar, porque tem chance aí de acabar sendo o caçapa, se esse cara chegar, ele vai ter menos tempo do que praticamente todos os outros técnicos dos 20 clubes da Série A. Porque
É claro que vai ter time aí que vai mudar de técnico aí agora, vai cair, né, no estadual e o técnico vai rodar, e aí vai ter menos tempo, né, pro técnico treinar. Cara, mas o Botafogo era pra ser o time com mais tempo, pensando assim, sem grandes preocupações com as competições, pro técnico preparar, e talvez vai ser um dos que vai ter menos tempo, esse novo treinador. E esse novo técnico, ô Tulhão, o Textor, eu acho que sem querer, ele tá jogando mais pressão nesse novo técnico que vai chegar. Porque se criou uma expectativa da chegada do novo treinador e o risco de anunciar um nome decepcionante para o torcedor é enorme. É enorme. O cara vai chegar e vai falar: pera um pouquinho, demorou tudo isso para trazer esse cara? Alguém no perfil do Vasco Matos, eu acho que não cabe mais. E ó, eu tô tentando fazer aqui um exercício e quero a ajuda da galera. Dos times da Série A do futebol brasileiro, a gente sabe que técnico, ele, ainda mais quando o trabalho foi ruim no ano anterior, terminou ruim, ele já começa uma nova temporada pendurado ali, né? Mas quais são os times aí que tem técnico pendurado balançando? Não tem muitos, eu acho. Ah, vamos lá. Treinadores que podem cair aí a depender do desenrolar nos estaduais agora. Vamos pensar, vamos tentar pensar Vamos aqui. pensar junto. Vamos pensar junto. Ó, Eu vou pegar. eu tô aqui com a Deixa eu pegar a tabela. lista Atlético aqui. Mineiro, Ah, Cuca. Acho que não corre risco. Mesmo que perca a final do Mineiro pro América, acho que ele será mantido. lembrando, gente, que esse exercício que nós vamos fazer aqui é um exercício de momento e que as coisas mudam, né? Mas de momento, vamos lá. Cuca, eu acho que tá lá, ok. Quem mais? Não, eu vou colocar aqui na tela a tabela pra galera também ficar mais fácil de visualizar. Boa. Rogério Ceni, Bahia, Rogério Ceni, bem. Botafogo, não tem. Ceará, me ajudam aí, torcedores do Ceará. não acho que o Condé caia. Ele não tem nome ainda para segurar uma. Mas ele vem de um acesso assim fantástico, uma retomada. Vem de bons trabalhos, vem de bons trabalhos. Já tinha subido o Vitória, subiu o Ceará. Acho que tá firme lá. Quem mais? Ramon Dias só se cair na Corinthians. Libertadores e olhe lá. Né? Vamos supor, E, cai ó, hoje. Se cai hoje, eu acho que dá uma balançada. Mas ainda assim, não sei. capaz de sobrar para os jogadores e não para ele, nesse momento. Uhum. Né? Vamos lá, quem mais? Leonardo Pegando a Jardim lista. acabou de chegar. Acabou de chegar. Felipe Luiz. Zero. Firme e forte, firme e forte. Mano Menezes. O Mano é um. Eu acho que, sei lá, se o Fluminense cai pro Volta Redonda, eu acho que vai ter uma pressão muito grande pedindo a cabeça do Mano. Justo. Corre risco. Então, é... Um. check aqui para o Fluminense. É um que... Lembrando, Ah, né? A gente não tá falando que o Mano vai cair. A gente tá falando de técnicos que podem. Pode ser que esse técnico não chegue no Brasileirão na primeira rodada. É possível. isso. Fortaleza. O Voivoda vai ficar lá até o dia que ele quiser, justamente. Apesar de novo, não estar vivendo um momento, né? Mas a gente sabe que lá funciona de uma forma diferente. Inclusive o Marcelo Paes chamou a responsabilidade nesse sentido, reconheceu a má fase do time. E é diferente o trato que o Fortaleza tem nesse aspecto. Grêmio, o técnico chegou agora. É. Chegou agora. Inter, tá bem lá o Roger. Tá bem. Juventude, quem é o técnico do Juventude? Confesso que eu não sei, André. Fugiu Mas aqui o da Juventude, a gente ainda vai falar da Copa do Brasil, né? O Juventude caiu na Copa do Brasil. Fábio Matias. O Juventude caiu na Copa do Brasil. A gente, inclusive, acabou que não falou, né? O Vitória classificou ontem. Jogo duro, mas o Vitória classificou em cima do Maranhão. O Sport caiu, já vamos falar do Sport, vamos chegar lá. O Sport caiu. E hoje tem mais uma pancada de jogos aí pela frente. Já que a gente abriu O Fábio. já que a gente abriu isso aí, André, ó, tá aí na tela. É. Esses foram os Olha lá, jogos. o Sport caiu nos pênaltis. O Juventude passou. Atlético passou. Criciúma passou. Atlético Paranaense passou. E hoje tem uma porrada de jogo aí.
Então, o Fábio Matias, eu realmente não sei te dizer se ele está ameaçado ou não, porque essa derrota aí ontem, ela. Pode ter um nem- peso, porque o É. Juventude não Nem, projetava certamente o título da Copa do Brasil, evidentemente. Mas para os times da Série A, você espera que chegue um pouquinho mais à frente, até por uma questão orçamentária, né? Normalmente os clubes colocam, né, a previsão lá de mínima da Copa do Brasil, do quanto que vai arrecadar. Então você bota aí umas 2, 3 fases que o time poderia ter avançado, você está falando de alguns milhões de reais, né, André? é. Então, Juventude é um time que ficou pelo caminho e pode ter alguma coisinha aqui. Mas eu vou colocar uma interrogação no Juventude. Mirassol. Mirassol trocou de técnico agora. Inclusive de uma maneira que eu não estava esperando. Foi a saída do Barroca. Foi aquela história, né, André? O Barroca meio que pagou o preço pelo talvez o início bom que ele teve, né? Já praticamente classificando o time, e aí a queda. A gente já teve alguns casos parecidos, né? Do técnico começar muito bem, e aí as pessoas criam uma expectativa muito acima. Eu também não achei assim. Uma decisão assim tão simples do Mirassol. É claro que a gente tiver repercussão, inclusive, dos jogadores, né? A gente repercutiu aqui, né? O clima não tava tão legal assim, né? O post lá que o Zeca comentou. É. Então, O Mirassol ainda não tem um novo técnico, né? A não ser que tenha acontecido aí de ontem para hoje. O Mirassol vai enfrentar o Corinthians no domingo de carnaval. O Mirassol não contratou treinador ainda. Então, ok. Palmeiras. O Abel tá lá e vai sair no dia que quiser. Red Bull Bragantino. Tá lá iniciando o trabalho, lá o Seabra. Não vejo nesse momento, né? No Santos, o Caixinha tá lá acho que, firme, acho que né? teve um momento ali de instabilidade, né? Que inclusive o Ricardinho chegou a falar aqui, mas acho que esse momento já passou. Pois é. O esporte, O ele Pepa é é, um que pode. o esporte, essa derrota ontem, essa eliminação ontem, né? Eu acho que é muito E inesperada. não é só Então, ela, né, André? O Sport, por exemplo, não conseguir a classificação direta para as semifinais do Pernambucano também é um sinal de alerta, querendo ou não. Então, a coisa não tá legal lá nesse momento. é. São Paulo. Pô, o São Paulo, por mais que digam que não, eu acho que o Zubeldia corre risco. Eu acho que é que agora, Campeonato Paulista, né? Não sei se ele cai se, por exemplo, for eliminado para o Novo Horizontino, né? Novo Horizontino. Não sei se ele cai agora, mas o Zubeldia é um daqueles que eu não vejo ele terminando o ano no São Paulo. Em algum momento aí, a não ser que o São Paulo deslanche, mas eu não vejo, eu acho que o São Paulo entra nessa lista aí que a gente colocou por enquanto. Fluminense, Juventude, Sport e São Paulo. O Vasco com o Carille, me fala você, Túlio. Aparentemente, ok, né? Eu acho que só se for uma coisa assim muito vergonhosa, assim, sabe? Toma 2 goleadas pro Flamengo. Não imagino É. o cara ele sendo demitido nesse momento, não. Acho que é possível, mas acho que não vai acontecer. Inclusive, o normal é que o Vasco seja eliminado pelo Sim, Flamengo. A exatamente. gente vai, Por a isso que eu gente falei vai da, ver o por que. isso que eu falei da forma. Só se for Sim. uma forma muito vergonhosa a ponto da diretoria ser, entre aspas, obrigada a fazer isso. Eu acho que tudo ocorrendo dentro da normalidade ali, sem vexame dentro de campo, eu acho que ele fica. E o Vitória está muito bem, obrigado, com o Carpini. Muito bem. Um Impressionante, trabalho né? Desde que o muito, Carpini chegou a ser um negócio maravilhoso, cara. trabalho muito bom do Carpini no ano passado. Nesse ano, o Vitória chegou ontem a 19 jogos de invencibilidade, classificou e. E falamos do Léo Condé, né? Quando o Léo Condé é demitido no início do Campeonato Brasileiro, muita gente criticou, né? Falando assim, pô, o cara fazia um trabalho fantástico, subiu o time, campeão baiano, e aí rapidinho, pro início ruim de brasileiro, já vai trocar. Deu super certo. Deu super É. certo. E aí, cara, então assim,
Por que que a gente fez esse exercício rápido aqui? Para mostrar que o Botafogo tá atrás, e bem atrás, de quase todos os outros concorrentes de Série A. Tirando aí o Mirassol, que não tem um técnico agora, e os outros técnicos que estão ameaçados, eles têm aí já um trabalho de algum tempo, e o desgaste ele é um desgaste natural do futebol, o desgaste do Mano, que ele sofreu lá, quase caiu com o Fluminense, o desgaste do Zubeldia, esses desgastes, o desgaste lá do Pepa, são normais do futebol. Mas todos os outros clubes têm o seu caminho traçado aí, se vai dar certo ou não é uma outra história. E o Botafogo não tem, cara. O Botafogo, que é o campeão brasileiro, que é o campeão da América, ele não tem a gente não sabe para onde o Botafogo vai. Você falou que ele deve estar amanhã no jogo? Amanhã não. Que dia que é, ô Tulhão? É amanhã, É quinta-feira. amanhã? É a informação que foi divulgada, né? Que a expectativa de um grande público no Newton Santos e que o Textor esteja entre os espectadores. Tá ficando para trás o Botafogo.